Fala, minha gente, tudo bem? Estamos de volta aqui para mais um vídeo. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a imortalidade da alma e se a Igreja Adventista é uma seita ou não. O professor Leandro Quadros gravou um vídeo, uma resposta, né, a uma acusação de que a Igreja Adventista é uma seita porque acredita na imortalidade da alma, né? E aí, claro, de antemão, já quero dizer que não tenho nada contra o professor Leandro Quadros, pelo contrário, o admiro. No vídeo é citado o Rodrigo Silva, né, doutor Rodrigo Silva, que eu também gosto muito, assisto. A ideia aqui é contribuir um pouco, né, dar algumas percepções, tá, sobre esse assunto, ok? Não é bater martelo nem nada. Então, o intuito aqui é esse. Inclusive, eu fiz comentário no vídeo no Instagram do professor Leandro Quadros, ele mesmo respondeu, até num sentido provocativo, né? Eu respondi sempre com muita cordialidade, até pelo respeito ao trabalho dele, ao trabalho dos nossos irmãos adventistas. Beleza? Então vamos lá. Vamos ver aqui. Vamos assistir o vídeo, né? Que eu vou explicar ponto a ponto. Beleza? Vamos lá. Vou colocar o vídeo. Doutrina que nem os protestantes. O Rodrigo Silva ele crê numa doutrina que nem os protestantes históricos creem, que é o sono da alma. Depois que o sujeito morre, a alma fica dormindo. Qual que é a linha do Rodrigo Silva? Adventista. É considerado, inclusive, seita, é considerado heresia pelos próprios protestantes. Nem os protestantes consideram os adventistas como protestantes legítimos. Isso aqui não é verdade por alguns motivos. Eu vou te apresentar uma lista de alguns teólogos protestantes que creem na mortalidade da alma, então não condiz com essa informação. Exemplo, Oscar Cullmann, John Stott, Basil Atkinson, Konrad Bergendorf, Edward William Fudge e, para finalizar, eu recomendo 2 livros para você. Inteligência Humilhada, do teólogo e filósofo Jonas Madureira, brasileiro, que crê na mortalidade da alma. E também esse livro, Histórias das Controvérsias na Teologia Cristã, de Roger E. Olson. Ele diz que não tem um porquê de considerar alguém sectário porque ele crê na mortalidade da alma, porque no fim das contas, cremos na ressurreição dos mortos e na volta de Jesus Cristo. O Rodrigo Silva, ele... Olha só. Então, primeira coisa, a acusação aqui é de que a Igreja Adventista é uma seita. Eu estou defendendo disso, tá? E aí o exemplo que a pessoa dá é que crê na mortalidade da alma. Primeira coisa, o que é a mortalidade da alma? A ideia da mortalidade da alma, e mais um detalhe, né? Eu estou fazendo esse vídeo porque eu gravei há pouco tempo agora para o seminário da Igreja Assembleia de Deus e do Instituto Teológico Pastor Medeiros, um curso, né, de antropologia bíblica. Né? Então, se não me engano, no meu Instagram tem o link, tá linkado, mas é @ITPMoficial. Né? Você pode ir lá acessar e se inscrever no curso. Sobre esse assunto, por isso que mexeu um pouco comigo, eu quis fazer o vídeo. Então ele está dizendo o seguinte, olha, é uma seita, e o exemplo que aquele camarada ali, não sei nem quem é, fala que de doutrina errada, que eles acreditam, é a mortalidade da alma. Primeira coisa que eu quero dizer é o seguinte, eu não considero a Igreja Adventista uma seita. Né? Tem até um vídeo também do Leandro Quadros, ele fala, seita é aquilo que é diferente, aquilo que segue uma doutrina não ortodoxa. De fato, faz sentido. Né? Então todos os segmentos religiosos e tal seriam seitas. E assim, dentro do judaísmo tinha um monte de seita nesse sentido, né, de segmentos. Tá? O cristianismo foi considerado por um tempo uma seita do judaísmo. Né? Enfim, okay? No sentido pejorativo, seita seria aquilo que segue heresias. Beleza? Não me parece que são heresias aquilo que a Adventista segue. Tá? Tirando o fato de que eles acreditam no dom profético de Ellen White. Né? Isso aí eu realmente rejeito. Né? Então, se fosse esse o argumento, ok, até poderia, né, dar um ensejo aí para isso. Mas a imortalidade da alma não é uma ideia que seja herética. Tá? Por quê? O que é a imortalidade da alma? Não é que a alma morra, é que ela fica dormindo. Por isso eu prefiro o termo de sono da alma. São duas expressões normais. Duas expressões quer dizer a mesma coisa. Perdão. Nesse sentido, uma vez que morremos, permanecemos inconscientes. É essa a crença do sono da alma. Ficamos inconscientes até o arrebatamento da igreja, em que os mortos ressuscitam e encontram os mortos, né, se ressuscitam primeiro, junto com os vivos, e encontram com o Senhor dos ares. É uma realidade que Deus não nos fez para viver sem corpo. Tá? O problema
E ele tem um vídeo, tá, mais longo, com toda a argumentação acerca disso, que o Antigo Testamento trabalha com essa mesma ideia e tal. Ele vai rebater a ideia de revelação progressiva, ou seja, o Antigo Testamento cria na mortalidade da alma e o Novo Testamento vai criar. No fundo, o Antigo Testamento não tem uma teologia sobre esse assunto, né? Não tem uma revelação clara sobre esse assunto. A revelação está no Novo Testamento. E eu me apoio muito na parábola que Jesus conta sobre o rico e Lázaro. E Jesus, embora seja uma parábola, naquela parábola Jesus deixa claro que há uma consciência após a morte. Portanto, se há uma consciência após a morte, eu não posso crer no sono da alma. E o problema que eu quero mais assim alertar é que ele usa o livro do pastor Jonas Madureira, né? Lá no capítulo 4, que ele vai falar sobre isso, né? E quando Jonas Madureira fala sobre ele não está falando do sono da alma. Ele não deixa margem para que a gente entenda que Jonas Madureira crê no sono da alma. Ele faz ali as contraposições, né, de ideias, de argumentos, mas ele não trabalha. O que o pastor Jonas Madureira acredita é na natureza holística do ser humano. Ou seja, enquanto vivo estamos, eu aqui, não há uma separação clara entre alma e espírito. Ó, entre corpo e alma. Tá? Então não há o que o pastor Jesus e a maioria dos batistas acredita, é que não há uma separação clara entre corpo, alma e espírito. Existe-se uma dicotomia, duas naturezas, mas enquanto vivos estamos, elas estão totalmente entrelaçadas. Por isso que Paulo vai dizer que a palavra de Deus penetra na divisão da alma e do espírito. É só Deus que conhece essa divisão, nós não conhecemos. É isso que o pastor Jesus Madureira crê, natureza holística. Então, ao morrermos, a alma sim estará com Deus, a nossa consciência estará com Deus. Tá? Existe sim uma consciência após a morte. Então, nesse sentido, respeitosamente, ele lança mão de uma interpretação errônea do livro do pastor Jonas Madureira, principalmente no capítulo 4. É o capítulo 4 mesmo? Deixa eu até confirmar, eu estou até falando bobagem. Mas eu acredito que seja o capítulo 4 mesmo, onde ele fala da natureza humana. Vou só pegar no índice que eu já sei se é ou não. Capítulo 3, isso, capítulo 4. Teologia do autoconhecimento. É para da alma, do coração, carne, espírito, falar sobre tudo isso. Então, o professor Leandro Quadros, doutor Leandro Quadros, ele pega uma interpretação errada para defender o ponto de vista dele. Beleza? Volto a dizer, por causa de sono da alma, não acredito que a igreja adventista seja uma seita. O único ponto que a adventista difere demais é a crença, e é fundamental dentro do movimento evangélico, dentro da linha do cristianismo, né, evangélico, que eu estou chamando de cristianismo evangélico, aquilo que não é católico, e coloca o evangelho como prioridade. Ok? O solo escritura. Uma vez que se aceita o dom profético de Ellen White, eu já não tenho mais solo escritura, porque eu pego os escritos de Ellen White e equiparo a palavra de Deus. É claro que o adventista vai negar que são equiparados, mas é óbvio que são equiparados. Né? Se eu digo que Ellen White tem dom profético, logo o que ela escreve vem do próprio Deus. Né? Então eu tenho revelação escriturística após as escrituras sagradas. É inegável. Tá? Essa parte é inegável. Então, nesse caso, eu poderia entender que há ali um sectarismo. Né? Há uma diferença muito central entre os adventistas e os evangélicos. Né, o protestantismo, beleza? Agora, por causa do som da alma, não, gente. O som da alma, igual ele coloca, né? Eu não sei, acho que é nesse vídeo mesmo, não me lembro. Mas acho que é, né? Isso aqui do Olsen, né? Porque no final das contas nós cremos na volta de Cristo e na ressurreição do corpo e da alma, beleza? Só para não ficar em branco, qual que é a teologia ortodoxa? A alma se separa do corpo, ela permanece no céu ou no inferno, até o arrebatamento do Senhor Jesus. E aí ela não sofre tudo que o ser humano, né, que ali está sem o corpo físico, não sofre completamente. Aquele que está condenado, né? E aquele que está salvo também não usufrui completamente da eternidade. Por quê? Nós só iremos experimentar completamente o juízo, aqueles que dormiram, né? Ou vamos desfrutar completamente da eternidade com Jesus quando estivermos novamente em corpo e alma. Beleza? Essa é a teologia ortodoxa que é colocada aí pela maioria dos evangélicos, beleza? Agora, o sono da alma não entendo como heresia, não, porque ele não interfere, como o próprio Leandro Quadros fala, não interfere
na salvação, no arrebatamento, nas doutrinas básicas da fé. Beleza? Eu espero que eu tenha respondido. Né? Se for para considerar adventista como seita, considere por outros assuntos, principalmente esse. Né? Ou juiz investigativo, né? que Jesus estaria no tabernáculo olhando quem vai ser salvo e quem não vai. Também é uma coisa muito sem cabimento. Né? É coisa para justificar aí os erros das previsões da volta de Cristo. Né? Então considere por isso. Por fim, de novo, não quero aqui fazer polêmica, embora seja polêmica, né? Essa ideia, né? Essa questão. Mas a ideia aqui é contribuir com o debate e apresentar a vocês o seguinte: sempre que você for considerar as coisas, seja sincero, procure a verdade e, principalmente, acima de tudo, não se renda a interpretações tendenciosas. Beleza? Jamais se renda a interpretações tendenciosas. Esse episódio me chama a atenção porque eu gosto muito do Leandro Quadros, mas realmente não dá para ter essa interpretação do pastor Jonas Madureira. Até o Jonas fez um vídeo irônico respondendo a ele, que eu também não achei legal. Mas depois, assim, já tem vídeo do pastor, do Leandro Quadros, se não me engano, ele não é pastor, se desculpando, falando que respeita a obra, né, do Jonas Madureira. Mas cuidado, tá? Não vá com muita sede. Leia as obras tentando entender o que o autor está dizendo, não buscando ali fundamentação para que você acredita, porque vai acontecer esse tipo de coisa. De novo, respeito o Leandro Quadros, admiro o Leandro Quadros, mas infelizmente ele leu o livro do Jonas Madureira, que é uma obra que eu conheço, por isso eu venho aqui falar sobre isso. Ele leu ali buscando fundamento para sua própria crença. Beleza? Então cuidado com isso, você que me segue aqui, sempre ouve aqui o que eu tenho a dizer. Cuidado, quando você for ler uma obra, não busque ali fundamentar o que você acredita. Entenda o que o autor está falando. Beleza? Então é isso. Um videozinho extra essa semana. Lembrando de convidar você para se inscrever, o link está na descrição. Se inscrever lá no meu site, o link está aí. Mas também é www.marcelolucas.com.br. Pode acessar pelo endereço, pode clicar no link na descrição. Se inscreva lá no WhatsApp, no Telegram. Você vai receber o link aí. Nós temos live toda segunda-feira às 21 horas. São aulas, né, sobre alguns assuntos da teologia e da filosofia que certamente vão te abençoar, vão te edificar e vão melhorar aí a sua vida profissional, a sua vida pessoal, a sua vida espiritual. Beleza? Deus abençoe, um grande abraço e até a próxima.